O silêncio das 3 da manhã tem um jeito estranho de revelar verdades que você passa o dia inteiro ignorando. É nessa hora que a cidade dorme, que as máscaras descansam, que os barulhos do mundo param de te distrair. E de repente, uma voz surge, não lá fora, mas dentro de você. Uma voz que não grita, não acusa, não exige. Ela apenas sussurra. E nesse sussurro existe uma força antiga, quase primitiva, como se a própria arquitetura do seu cérebro tivesse decidido te dar um recado. A neurociência chama isso de janela de hiperclareza. Um instante em que o córtex pré-frontal, cansado da avalanche de estímulos, finalmente consegue organizar o caos. Mas você chama isso de inquietação, de incômodo, de aquela sensação de que algo precisa mudar, e mudar agora. É nesse intervalo silencioso que você percebe a verdade mais dura. Você sabe exatamente o que está te segurando. Não é falta de oportunidade, não é falta de sorte. É falta de coragem para enfrentar as histórias que você conta para si mesmo. Histórias antigas, recicladas, repassadas tantas vezes que parecem verdades absolutas. Seu cérebro apenas aprendeu a repeti-las. O hábito não é apenas comportamento. É neuroquímica, é trilha neural marcada por repetições não questionadas. E é nesse momento que você entende que, se quiser uma vida diferente, precisará pensar diferente. O silêncio das 3 da manhã te coloca diante de você mesmo como nenhum espelho é capaz. E ali, sem plateia, sem distrações, sem desculpas, surge a mentalidade que separa quem avança de quem permanece. É a mentalidade de assumir responsabilidade radical, de olhar para suas falhas sem se esconder atrás de justificativas, de encarar seus sucessos sem diminuir o próprio valor. Porque a verdade é que seu cérebro não quer que você mude, ele quer que você sobreviva. E sobreviver não exige evolução, exige repetição. Você não está lutando contra o mundo, está lutando contra a programação automática que diz que o conforto é mais seguro que o crescimento. Mas existe um momento, talvez justamente às 3 da manhã, em que você percebe que continuar onde está dói mais do que a possibilidade de fracassar tentando, e é aí que a crença entra como um gatilho neurológico poderoso. A crença não é apenas uma ideia otimista, ela é um comando bioquímico. Quando você acredita que algo é possível, seus níveis de dopamina mudam. Seu cérebro literalmente abre novas rotas. Sinapses adormecidas acordam, circuitos de motivação se acendem. A crença é o interruptor que transforma intenção em movimento. E quando você decide acreditar, mesmo sem provas, você aciona a máquina interna que começa a criar as provas. Mas a crença sem clareza é como uma bússola quebrada, e o silêncio da madrugada tem o poder cruel e belo de te mostrar exatamente onde você está perdido. Clareza não é saber tudo. Clareza é saber o próximo passo. A mente adora se esconder atrás de grandes planos, porque grandes planos são difíceis demais para serem cobrados. Clareza, por outro lado, te obriga a agir, porque, quando você sabe o que precisa fazer, não existe mais justificativa. Seu cérebro tenta te sabotar criando confusão, porque a confusão protege sua zona de conforto, mas a clareza rompe o véu da dúvida e faz sua mente trabalhar a seu favor. Nesse estado de hiperconsciência, você começa a enxergar uma visão, não a visão fantasiosa do que seria bonito ter, mas a visão profunda do que você foi feito para se tornar. Cada ser humano tem dentro de si um projeto interno que clama para ser construído. E quando ignorado, ele se transforma em ansiedade.
É por isso que, mesmo quando tudo parece bem, existe algo faltando. Não é falta de gratidão, é falta de alinhamento. A visão é o mapa, a clareza é o caminho, a crença é o combustível, mas nada disso importa sem propósito. O propósito é o fogo que acende o cérebro como nenhuma outra força psicológica. Quando você tem um propósito, sua mente reorganiza prioridades. Seu corpo responde, seu foco se intensifica. A neurociência mostra que viver com propósito ativa áreas cerebrais ligadas à resiliência, à persistência e ao bem-estar. O propósito não te poupa do sofrimento. Ele apenas faz o sofrimento valer a pena. E é exatamente isso que transforma pessoas comuns em forças inabaláveis. Quando você age com propósito, você deixa de pedir permissão ao mundo. Você cria seu próprio caminho. Mas propósito sem disciplina é como uma fogueira acesa no vento. Disciplina é um músculo invisível da transformação e é construída, não herdada. Seu cérebro ama a rotina porque rotina economiza energia. Então, se você cria rotinas que te fortalecem, seu cérebro te protege. Mas se cria rotinas que te enfraquecem, ele também te protege, do jeito errado. A disciplina é o ato de reprogramar seu cérebro para que aquilo que hoje dói se torne natural. Ela não nasce do entusiasmo, mas da repetição. E cada repetição constrói novas conexões neurais. É assim que você vence, neurônio por neurônio. E então chega a parte que separa sonhadores de realizadores. A ação. Ação é o ponto de não retorno. Ação é o momento em que você deixa de negociar consigo mesmo. Ação é um instante em que você assume que, se a mudança depende de você, então você é suficiente para iniciá-la. E a verdade é que você nunca vai se sentir totalmente pronto. Seu cérebro não foi feito para te deixar pronto. Ele foi feito para te manter seguro. A ação é o antídoto contra o medo. Cada passo que você dá envia um recado à sua mente. Nós estamos fazendo isso e podemos ir além. E quando você age, algo começa a mudar. Pequenas vitórias surgem, pequenos sinais aparecem, pequenas portas se abrem. E aí você descobre uma força que estava adormecida dentro de você. A adaptabilidade. A adaptabilidade é a arma secreta dos que se recusam a desistir. O mundo muda, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam. Mas quem domina a arte de se adaptar nunca fica sem caminho, porque se o caminho muda, ele muda com o caminho. Seu cérebro é plástico. Ele se molda ao que você vive, ao que você pensa, ao que você decide. Adaptar-se não é perder identidade, é expandi-la, é aceitar que a vida não é fixa e que a força não está em resistir ao fluxo, mas em aprender a navegar nele. E, quando você se adapta, você se torna resiliente. Resiliência não é aguentar tudo. Resiliência é aprender com tudo. É um momento em que você entende que cada queda ajusta sua estratégia. Cada falha aprimora sua precisão. Cada dor refina sua visão. A resiliência nasce quando você decide que nada, absolutamente nada, vai te impedir de avançar. E é nesse ponto que você percebe que, na verdade, o mundo nunca foi seu inimigo. Sua mente desarmada é que era. Agora, com propósito, disciplina e visão alinhados, você se torna seu maior aliado. E então surge o princípio final, aquele que fecha o ciclo de uma mente poderosa. A gratidão. A gratidão não é passividade, é poder. É reconhecer
o que você tem sem perder de vista o que ainda pode conquistar. Ela recalibra seu cérebro, reduz a ansiedade, aumenta o bem-estar, amplifica sua capacidade de perceber oportunidades. Gratidão não é ponto final, é ponto de partida. E, quando você combina gratidão com ação, propósito, crença e disciplina, você se torna uma força capaz de transformar sua própria história. O silêncio das 3 da manhã revelava verdades que você evitava. Agora, você não evita mais. Agora, você encara. Agora, você transforma. Porque o que nasce no silêncio, cresce na ação. O que começa no escuro, ganha forma na luz. E o que você decide hoje, define quem você será amanhã. Se esta mensagem acendeu algo em você, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Porque alguém que você conhece também precisa acordar para a própria verdade.